Me chamo Aline Sanseverino, eu sou formada em letras e no Brasil eu desenvolvi alguns trabalhos com crianças e com jovens e adultos, né, nessa fase de alfabetização. E aqui na Alemanha a gente está começando um trabalho também com crianças a respeito, né, da língua de herança, enfim. Vamos lá, Claudinha. É isso aí. E aí, só para concluir, então, que eu estava me apresentando, eu moro em Houston, no Texas, Estados Unidos, venho desenvolvendo um trabalho de língua de herança já há alguns anos, e no momento estou com duas educadoras queridas. Oi, Marina! Oi, Bia! Desenvolvemos aqui o Nosso Canto, que é um projeto que visa a promoção do português como língua de herança. E hoje, atendendo a pedidos, não é? Vamos falar um pouquinho sobre a questão de alfabetização. Essa live não só é um pedido de muita gente que realmente entrou em contato com o Mães Mundo Afora, né? Essa plataforma maravilhosa que a gente assim, tem o maior carinho de fazer parte, tanto eu como a Aline, somos colunistas do Mães Mundo Afora, e foi um dos presentes que a plataforma me deu, porque eu também faço um trabalho de revisão com a Aline, né? E percebemos que os nossos caminhos se cruzam e que temos muitas coisas para trocar, e realmente nasceu, né, e vem se frutificando uma amizade bem boa dessa É verdade. É sim. E hoje, não é? A gente veio falar de alfabetização, não por acaso, mas por conta do dia 8 de setembro, né, que é o dia comemorado, o Dia Internacional da Alfabetização, que foi instituído pela ONU em 1967. Ainda hoje a gente tem uma questão de alfabetização bem importante para ser pensada no mundo. Nós temos cerca de 1/4 da população não alfabetizada, e isso nos faz pensar que em países, geralmente essa relação entre países de baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, traz altas taxas de analfabetismo, e isso nos faz pensar também, né, dentro do nosso cantinho, né, desse mundo afora de mães, pais, profissionais que têm pensado a alfabetização no contexto de língua de herança. Então, para a gente começar, Aline, fala um pouquinho para a gente o que é essa alfabetização? Será que todo mundo sabe o que é mesmo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, eu acho que todo mundo confunde bastante o que significa alfabetização, né? De vez em quando eu bato uns papinhos aqui e as mães falam, mas ele não é alfabetizado, eu preciso alfabetizar ele em português, né? Mas não tem a mínima noção do que significa isso. E a gente entende, né, Cláudia, que a alfabetização ela começa muito antes da criança aprender a pegar o lápis, aprender a escrever seu nome, né? Muito antes dele começar a dominar, né, as técnicas, né? E isso, o que cabe a nós, né? Como é que é feita essa estrutura, né? Ela é um processo que se inicia no lar, que se inicia em casa, que se inicia através da vida, que se inicia através do andar na rua, do ouvir a voz, de ver um letreiro, de escutar a mamãe contando uma história, através de uma conversa. Esse processo de alfabetização, a alfabetização, na verdade, ela se inicia ali, nesse processo. E ela vai desembocar lá na frente, quando a criança já começa a dominar o alfabeto, já começa a escrever o seu nome, começa a ler, a juntar as letrinhas, né? E dentro desse tema, né, alfabetização, a gente tem o letramento, que eu acho que por conta disso as pessoas se confundem, né? O que de fato é alfabetizar e letrar? O que de fato é alfabetização? O que de fato é letramento, né? A alfabetização nada mais é do que a criança aprender os códigos, né? Transpor os códigos. Agora, o letramento é a criança entender para que aquilo tudo que ela está aprendendo, aquelas letras todas, qual é a função daquilo tudo. Como é que você vai usar, como é que ela vai poder usar aquilo tudo? São coisas soltas, né? Ou não? Existe um motivo, existe um contexto a ser usado? Então, quando a gente começa a perceber que existe uma diferença muito grande, né? Nisso que eu estou falando, o caminho começa a ser mais fácil para os pais, para os alfabetizadores, enfim, pai, né? Pai fora, né, do Brasil, enfim, o caminho começa a ser mais fácil. É isso aí, é muito interessante porque muita gente fala de alfabetização, arrepia, né? Fala, nossa, isso é muito complexo, não é para mim, e isso é impossível. E um pouco do que a gente vai conversar, né, aqui hoje é desmistificar isso. Sim, é possível.
E é muito interessante que nessa questão de alfabetização, letramento, são nomes diferentes, mas que, na verdade, eles são super complementares. Justamente. Né? Não existe eles só não caminham alfabetizar sozinhos. ou só letrar. Quer dizer, é entender que a junção dos sons e letras, a hora que a criança já está preparada para esse momento, ela já tem a noção, né, dessa unidade mínima de língua, tanto de Sim. fala quanto na escrita, de que o som pode ser representado pela letra, né, ela já está totalmente embrenhada. Esse não é o início do processo. O processo se deu muito antes. E a hora que ela liga, né, letra com som, que é isso tudo que a gente chama, né, vulgarmente de estar alfabetizado, e isso tudo para quê? Quais são os gêneros textuais? Para que serve isso tudo? Justamente. Né? Se vale a pena fazer isso. Agora, o que é muito legal, né, como a Aline estava falando e pegando gancho, é que isso começa lá atrás e a gente tem que pegar um momento um cenário bem interessante, que é a gente fora do Brasil. Uma coisa Sim. é a gente falar sobre alfabetização em português no Brasil. Outra coisa Justamente. Como é que é isso num contexto de língua de herança, que é aquela Sim. língua minoritária, que é a língua que não está na escola do país de acolhimento, que está geralmente restrita ao seio familiar ou a um pequeno círculo de amigos. Né? E como é que é isso tudo? E a primeira coisa que eu e a Aline falamos, que é bem interessante, se você não fala o português com o seu filho, se você não valoriza essa língua e se você não dá função a esta língua, como é que nós vamos querer que essa criança se alfabetize também nesta língua? Né? Então, por isso que a gente está insistindo muito que esse processo comece antes, porque é uma questão de valor. Eu costumo brincar, né, que é óbvio que a gente vive, aqui também uma pergunta de que país que nós somos, né? Eu sou dos Estados Unidos, a Aline mora na Alemanha, e a gente está falando aqui de um contexto, eu vivo um contexto, pelo menos de português, inglês e espanhol, porque eu vivo no sul dos Estados Unidos. E Aline, quais são os idiomas principais aí, Aline? Nós temos búlgaros, nós temos russos, nós temos poloneses, nós temos romenos, árabes. Então, assim, a turma dos meus filhos, as duas turminhas, elas são alemães são na menor parte. Porque nós moramos também numa cidade universitária, então isso também ajuda muito indianos. Então... Indianos aqui também. E a gente vive, então, essa realidade multicultural, não é? E não é uma realidade só de duas línguas, né? Às vezes a gente fala bilinguismo e as pessoas associam o bi como duas línguas. Né? A gente está falando, não, é de um contexto plurilingüe, pluricultural, né? Que isso nos dá uma bagagem, um repertório muito maior. E quando a gente fala de alfabetização, eu sei que está todo mundo aí perguntando qual a idade melhor para começar, a gente está chegando lá. Quando a gente fala de alfabetização e que a gente fala que começa antes, é entender essa língua de herança, é entender esse português na vida dessa criança e dessa família. E também quais são as expectativas. Não é? E nesse sentido, a Aline tem uma experiência que vai além de educadora, né? Porque ela acompanha esse processo com os filhos dela, né, que estão em idade escolar. Os meus filhos já são um pouquinho maiores, eu não acompanhei isso com eles em língua de herança, eles foram alfabetizados no Brasil, mas eu tenho um trabalho aqui voltado para a questão de alfabetização em língua de herança. Então, Aline, como é que você faz isso acontecer? Tem mágica? Como é que é isso? Tem pirlim-pim-pim? Conta um pouquinho pra gente, como é que é esse processo? Bom, aqui em casa a gente sempre falou em português com as crianças, né? Então, isso foi desde sempre. Então, quando eles começaram no jardim de infância, e agora minha filha na primeira série, eu sempre acompanhei o que estava sendo dado, né, na escolinha. O que estava sendo dado no jardim de infância, o que estava sendo dado na escolinha. E eu sempre, em casa, conversava, a gente brincava junto, é o corpo humano. Mas você sabe como é que é o corpo humano em português? É assim. E aí eu dizia, mostrava. E na próxima semana, as cores. Vamos lá, vamos aprender as cores em português. E aos poucos eu ia... Porque a preparação toda já estava sendo feita na escola, né? Eu ia aproveitando, pegando carona, né? Então, o interesse já estava sendo despertado na escola. Então, o interesse já estava sendo despertado na escola. Então, o que eu fazia?
Eu aproveitava isso tudo. Então, era naquele momento em que eles estavam me contando como é que estava, o que eles estavam fazendo na escola, o que eles estavam aprendendo, e isso até hoje, né? Eu vou sempre introduzindo alguma coisa em língua portuguesa, e eles vão querendo aprender mais. E aí, às vezes, eu espero um pouquinho, para não aprender demais, para não passar a escola, né? Então, agora, na próxima, eu ensino mais um pouquinho. Né? Foi essa a tática que eu consegui, para que eles sempre ficassem estimulados, né? Não só pela conversa, mas que também eles gostassem de fazer esse contraponto, tivessem curiosidade. Ah, como é que é em português? Ótimo. Na verdade, eu estou vendo aqui um pouco das perguntas. A gente tem 3 linhas básicas aqui das perguntas. Vou falar aqui para a Aline para a gente fazer esse bate-bola aí, Aline. Você me ajudar a gente conseguir em dupla e responder essas 3 principais questões. Estão perguntando a questão de faixa etária para iniciar, se pode ser a simultânea alfabetização em 2 línguas, certo? Sim. E aqui, se dá para alfabetizar em 2 línguas ao mesmo tempo, a faixa etária. É isso. Tá. Então vamos lá. Faixa etária a gente já está falando um pouquinho e eu volto a falar. Não existe uma receita. Tem alguns livros, quando a gente começa a perceber, a gente lê durante esses estudos, até tem uma clássica, um texto clássico que fala receita para alfabetização. 2 gotas de carinho, né? 2 xícaras de amor, tal. Só que, na verdade, assim, até para fazer uma receita, a gente tem que ficar muito esperto, né? Qual é a qualidade dos ingredientes, né? Ser muito exato na medida. Se você não tem muita prática, você também não vai saber lidar muito bem com a temperatura do forno. E com assim certeza. vai. Então, isso é uma coisa que eu estou querendo chamar a atenção aqui, e muito pelo contrário, que eu não quero desanimar, desencorajar nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma pessoa em relação à alfabetização em língua de herança, mas eu quero, por outro lado, encorajá-los a estudar, a buscar informação, porque não é uma coisa mágica, né? Tipo, meu filho, né, relógio biológico, fez 6 anos, eu posso começar o processo agora e tudo é só comprar um determinado material, uma cartilha, Sim. de repente, né? Não. Babebi bobu e voilá, tá tudo pronto, né? Não é muito a linha que eu e a Aline pensamos, estudamos, né? Não estamos dizendo que de jeito nenhum, claro que a gente respeita totalmente as famílias e os caminhos que as famílias possam escolher para fazer esse processo com seus filhos, mas a linha que tanto eu quanto a Aline pensamos e, né, os caminhos que a gente trafega não vão por esse lado. Vão sim, de você ter uma boa base de língua oral, né? Então, justamente. Tá pegando, né, Aline? Eu vou fazer o gancho aqui com a questão de alfabetizar nas 2 linhas e passo a bola para você também complementar. É possível alfabetizar em 2 línguas? Claro. Por que não? Simultaneamente? Sim. Agora, quem vem da área, né? Eu sou fonoaudióloga de formação, né? Uma área que é meio saúde, meio educação. Quem é especialmente da área de saúde gosta muito de usar um termo, né? Que cada caso é um caso. Né? E mais do que nunca, a gente está falando de crianças mega especiais. Cada uma tem um repertório muito específico, vive num país diferente, com uma exposição diferente em relação não só à língua portuguesa, à língua de acolhimento do país em que vive e outras línguas, como a gente colocou aqui. Qual é o processo que está se desenvolvendo de alfabetização na escola? Né? Porque diferente de uma escola no Brasil, onde muitas vezes, né, a gente deixa, né, a gente passa totalmente a bola para a escola para alfabetizar. Justamente. Né? Porque já se vive num mundo letrado. Sim. Né? A placa da rua já está na língua local, né, no português, no caso. Então, quando a gente está falando de ambiente letrado, é ter contato com esses diferentes gêneros textuais. É a criança entender para que serve a escrita. Serve para fazer um convite por escrito, serve para ler uma bula de remédio, uma receita, a letra de uma música para cantar, se comunicar com a família distante, escrever um texto, ler um livro, aprender conhecimento, fazer buscas na internet, né? Porque a gente vive num mundo totalmente cibernético hoje, né? Então, assim, todo esse contexto que eu estou dizendo é muito mais importante do que especificamente a idade da criança.
Se a criança Justamente. já tem a segurança na língua de herança, tem um bom vocabulário, ela já usa e tem, vamos dizer assim, quando eu digo amor à língua, não é só o amor, sabe, bonitinho, fofo. Sim, O amor à língua é um amor respeitoso, é realmente amar a justamente. língua portuguesa onde quer que a gente viva, né? Claro. E ter esse valor à língua portuguesa. Então, esse é o momento ideal de continuar o processo de alfabetização, desde que a criança consiga, já esteja num nível que compreenda essa relação entre som, letra, já esteja nesse nível alfabético de aprendizado de leitura e escrita. Vai daí, Aline, o que você acha dessa questão de métodos de alfabetização? O que você acha da questão de idade e alfabetizar em mais de uma língua? Olha, eu concordo em gênero, número e grau, como você já tinha dito, né? O meu olhar a respeito disso é que, primeiro, né, eu não vejo problema nenhum em se alfabetizar em duas línguas, a partir do momento em que a criança esteja disposta a isso, né? Foi aquilo que você falou, é um amor respeitoso. A gente tem que estar muito atento como mãe, né, quais são as expectativas da criança, não só a nossa expectativa, porque eu também percebo, que tem muita assim, mora fora, mas não fala português, e a família lá no Brasil mas não fala português com a gente? Você não fala português? E a mãe também se sente muito pressionada em relação a isso, né? Mas aí é um problema que a mãe tem que lidar com o problema dela. Né? E depois, a partir do momento em que você percebe que a criança está disposta, a criança está querendo, por que não iniciar? Não tem idade. É como nós já falamos lá no início, né? É um contexto, né? Desde o início, falar desde a barriga, conversar com a criança desde o ventre, né? E aos pouquinhos, ir conversando e falando e promovendo. Olha, uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava, né? Aqui em casa, eu costumo fazer lista de compras, né? E aí eu vou chamar um e falo assim, olha, a gente tem que comprar ovo. Como é que é ovo em alemão? Aí ele fala ovo em alemão, ela fala ovo em alemão. E em português? Senta aqui comigo, vamos escrever ovo em português. Ovo, e aí eles estão ali, já estão percebendo. Né? O menorzinho que ainda está numa fase, tem 4 aninhos, está numa fase ainda, está aproveitando a onda da irmã, né? Ele já fica atento. Então, outras palavrinhas que ele consegue, que ele quer escrever, ele já lembra como é que foi o ovo. Então, é contextualizar sempre. Né? Mostrar para a criança para que serve. Como você falou, mostrar para a criança para que serve a língua. Quais são os usos, qual é a função dela. Né? E de uma forma respeitosa, de uma forma carinhosa. E Né? mostrar que tem valor, não é, Aline? E mostrar que tem valor. Justamente. Mas, isso só vai ter valor, assim, se eu sei que, obviamente, a gente está falando aqui de casais de diferentes nacionalidades. Não necessariamente, né, só pais e mães brasileiros, mas casais multiculturais, multinacionais, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar atento, é isso. Em primeiro lugar, eu já escrevi alguns textos sobre isso na plataforma Mães Mundo Afora, e a pergunta que não quero calar é: qual é o lugar da língua portuguesa na sua vida? Justamente. Porque se a língua portuguesa faz parte da vida, isso não é um contexto romântico, uma visão idealizada. Obviamente, essa criança, ela vive num contexto onde ela está muito mais tempo exposta a outras línguas, a língua local, ou até outras línguas, do que o português. Se a gente pudesse, né, num calendário diário, né, num esquema de horas diário, essa criança está, às vezes, 3/4 do tempo exposta ao outro idioma e 1/4 em relação ao português. Mas se ela entende que falar o português é além de escrever bilhete para a vovó que está no Brasil, sim. Gente, não me entendam mal, vovós queridas do Brasil, que delícia receber bilhetes dos netos que moram fora. Sim, porque vai ter fim aquilo. Claro. Vai ter fim, você não vai ter combustível para você dar sequência a um ensino se você não mostrar toda a função da língua. Se é só uma função com um olhar, né? Tem uma função específica, eu só faço lista de compra em português, aquilo ali vai ter fim. Uhum. Mas se ele tem uma são várias coisas que você pode fazer, é um multi-olhar
a respeito da língua, né, você tem muito mais combustível para você estimular a criança, para a criança se interessar. Você pode jogar, você pode ler um livro, né? Enfim, você pode fazer milhões de coisas, usar a internet, você pode conversar com pessoas, enfim. A gente sabe que não é todo lugar do planeta, que eu imagino que sejam pessoas de diferentes lugares nos ouvindo aqui, que tem amplo acesso a livros em português, por exemplo, não é? Mas, assim, gente, existem milhões de possibilidades. Na própria internet, existe pedir livros de presente para os familiares brasileiros, existem outras formas. E ter acesso a material escrito em português é primordial. Porque toda essa função da escrita, que a escrita tem uma função, né? Isso, na verdade, já está sendo trabalhado na escola. Porque, gente, o processo de alfabetização, seja em qual língua for, em quais línguas forem, ele é único. Sim. Um processo, né? Então não é assim, oi, fechei a alfabetização em inglês, abrindo a portinha, alfabetização em português. Não é assim que se dá, é um processo único. Então a escola é nosso aliado, seja em que língua for, para dar esse valor social à importância da escrita. Mas se a gente não der, se nós não somos leitores ávidos, assíduos e críticos, como ter isso do nosso filho? Se a gente restringe o acesso, né? E, de novo, tentando pensar fora da caixa, gente. Nenhuma crítica, nenhum julgamento dessa minha fala. Mas pensando um pouquinho fora da caixa. Se a gente restringe, por exemplo, a leitura e contação de histórias ao momento de dormir, que é uma delícia, é um acalanto, nada mais gostoso que dormir ouvindo uma história em português, então, enche demais os meus olhos e o meu coração. Só que a criança, ela tem que entender que a língua não é só essa coisa calma, né? De aconchego. A língua traz diferentes sentimentos. A língua também é aventura, é mistério, é a coisa ativa. Então, ela precisa ser também ofertada de diferentes formas, né? Então, assim, eu sou super favorável à leitura antes de dormir. Que seja prática, né? Que as pessoas que comece assim, pelo menos, né? Que comece assim, pelo menos. Que leia à noite, pelo menos, para começar. Né? Mas que não se restrinja. Justamente. Eu acho que tem que ser, Claudinha, como você está falando, eu acho que tem que ser natural, como a língua local é natural. Isso. Tem que ser encarada da mesma forma. E eu entendo também que, às vezes, é um problema de identidade do adulto. Que às vezes, como está fora do Brasil, tem vergonha de falar português, tem vergonha de ser conhecido como brasileiro, tem vergonha, então isso acaba virando um bicho de 7 cabeças, em casa não se fala português, na rua muito menos, né? Enfim, e por aí vai. E o que você está falando é perfeito, porque a língua portuguesa de herança ela tem que ter a mesma naturalidade que a língua local tem. A gente vai na rua comprar um pão e fala o quê? Né? Você fala inglês, eu vou falar alemão. Né? E eles têm que mostrar, óbvio que aqui eu não vou poder comprar o pão em português. Mas eu tenho que mostrar para os meus filhos, e os pais que estão nos ouvindo, tem que mostrar para os nossos filhos que é da mesma forma, é natural como. Né? Vamos lá, Claudinha. E é bem por aí. E o que eu acho que é interessante nessa linha que a gente está falando, a importância, né, que a gente tem batido nessa tecla, mas que a Aline falou, né, com todas as letras e que é super verdade, né, se a gente, como pais, a gente não lida com português, a gente não usa o português, a gente não faz disso de forma natural e diária, fica muito complicado para a criança entender isso, tá certo? Agora, ninguém aqui está falando que é fácil. Não, é um caminho difícil. Dedicação. A gente sabe que, eu insisto nesse ponto, muitos casais multiculturais, onde um dos cônjuges não fala o português, às vezes não valoriza, não acha importante. Sim. Então, assim, é uma batalha assim, bem importante que a gente tem em relação a isso. E isso dá muito trabalho. Não é simples. Isso não é simples. Requer dedicação, requer que a gente se coloque. Agora, eu insisto, não é se colocar de qualquer forma. Né? Justamente. É preciso que a gente tenha mais e mais
conversas como essa, que as pessoas vão buscar, material, leitura, discussões, participar de grupos, de fórum de discussão, porque não é simplesmente apresentar um material dito de alfabetização ou de leitura escrita e achar que aquilo acontece de forma mágica. Porque se não tiver todos esses ingredientes que a gente está falando, realmente vai ser bem difícil. Não vai acontecer. Não vai acontecer, como você falou, né? Eu escuto muito a questão do método, voltando à questão do método. Mas qual é o método que você usa? Que método você... Olha, se a gente parar para pegar uma cartilha, para pegar um alfabeto e não contextualizar nada disso, tudo isso que a gente está falando, não vai funcionar. Foi o que você acabou de dizer, as crianças já vêm cansadas da escola, já aprendeu o que tinha que aprender para a língua majoritária, né? Para aprender a língua majoritária. Como é que a gente vai trabalhar isso? Eu vou então pegar um método fônico, né? Eu vou pegar o silábico e vou tascar na criança e ponto, está resolvido. Dessa forma não vai funcionar. Eu acho que todos os métodos, eles funcionam a partir do momento em que o nosso olhar está mudado. A nossa filosofia é outra, não é o método, mas é o sujeito que está ali para aprender aquela língua, que não é um idioma, é a sua língua, é a língua de herança, né? Ele tem um valor de identidade, ele tem um valor social, ele tem um valor que marca aquilo ali, né? Que marca aquele processo todo, né? É isso. Eu estou vendo uma pergunta, aliás, tem várias perguntas, né? A gente não vai conseguir responder a todas. Super obrigada para quem está mandando perguntas. Pode encaminhar, que a gente responde as perguntas posteriormente. Pode encaminhar as perguntas por e-mail, para o Mães Mundo Afora, e a gente faz toda a questão de responder, né? Vocês podem mandar as perguntas por mensagem no Instagram também. Lembrando, né, que a plataforma é o www.mãesmundoafora.com. Tanto eu quanto a Aline podemos responder as perguntas encaminhadas que não der tempo para a gente responder aqui. Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo de uma pessoa que está dizendo se a criança tem acesso limitado ao português, né? Como é que faz essa questão da relação fonema-grafema, do som e língua, se ela tem acesso limitado ao português? Então, a gente insistiu, né, aqui bastante, que realmente precisa ampliar. Né, gente? A gente tem, ao nosso favor, quem mora fora do Brasil tem uma série de ônus. Mas o nosso bônus é que a gente também não tem o compromisso com o tempo. Então, assim, ninguém falou que a criança precisa estar falando português em 6 meses, sendo alfabetizada e letrada em mais 5 meses. Nós não temos esse compromisso. O tempo está ao nosso favor. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que ampliar o acesso, o repertório dessa criança em português, no oral. No oral. Né? Então, os estímulos de leitura escrita estão em paralelo oral. Mas se essa criança não tem um repertório muito desenvolvido, né, em termos de língua oral, ela... Imagina, a gente lá atrás, quando a gente foi alfabetizado, né, como é que é isso? Como que a gente pode transmutar isso para o processo de alfabetização se a gente não tivesse realmente um bom repertório? E eu estou falando de repertório, gente, é do português e é do todo. Lembra que a gente falou? É um processo único. Aquilo que a criança entendeu no processo de alfabetização de uma língua, ela transpõe para outra. Isso é maravilhoso. É assim. É uma língua servindo de apoio para outra. Por isso que, assim, o multi, né? Eu gosto de usar isso, né? O multi, o mais que um, é melhor do que um só. Não traz prejuízo. Embora a gente saiba que algumas professoras, alguns diretores de escola, fonoaudiólogos pelo mundo afora, às vezes, pediatras, às vezes indicam, né, que pare o trabalho com uma língua para privilegiar a língua local. Eu acho isso um crime bárbaro.
Não, eu creio que é aquilo que você até falou no início, Cláudia, depende da criança, depende dos desafios que aquela criança está, porque esse processo, ele é um processo único, né? Cada criança tem o seu processo, cada criança tem o seu olhar a respeito disso, então é uma coisa personalizada, então é óbvio que a gente como educadora, né, a gente acha que não, tem que fazer, a criança tem que ser estimulada, mas depende. Tem crianças que às vezes vão demorar mais um pouquinho. Mas eu acho que isso daí não é que você não tem que dar estímulo, né? Você pode diminuir, mas não é parar, cessar totalmente. Porque, de fato, né, vai estimular essa criança e vai melhorar muito no outro idioma a criança. Mas você tem que ir no tempo da criança. Exato. Acho que é a última questão que a gente consegue responder. Vou juntar com uma outra questão do início. A questão de gramática, né? Gente, nós estamos falando ainda um pouquinho anterior, né? A gente quer que, que as crianças façam uso da escrita da melhor forma possível, né? A questão de gramatical, a questão, né, de o som, né, do português, como o som do nhã, sou fonoaudióloga, né? Nhã, que é o NH na escrita, C cedilha, tio, enfim, dois S, X. Isso é um processo que vem a posteriori, né? Que então, a gente vai lapidar esse conhecimento em relação à leitura escrita, né? Assim como, não foi exatamente essa pergunta que veio, mas ainda nessa questão de sons, gente, super ok que a criança leia com sotaque, por favor. Sim, troque palavrinhas. Que a criança leia com sotaque, né? É a peculiaridade dela. Né? Claro. Eu falo com sotaque também, o meu inglês é com sotaque, né? E eu consigo me fazer comunicar nesse sentido, né? Então, eu acho que essas duas questões, de forma bem geral, também a gente conseguiu responder. Aline, a gente tem que encerrar. Sim. Queria dar uma mensagem de estímulo às famílias aí para a gente encerrar? Claro, com certeza. Eu acho que a gente tem que parar de pensar qual é o método e olhar a criança com um olhar mais próximo. Entender que a alfabetização ela não é aprender o A, o B, o C e o D. Entender que a alfabetização ela começa lá atrás. E entender que a base para chegar até a criança aprender o A, o B e o C é a oralidade. Se você não conversa com seu filho, se você não dá bom dia para o seu filho, não manda ele tomar banho em português, né? Não vai, sinto muito, mas o processo vai ser muito mais difícil. Não vai haver interesse, não vai haver busca e você vai desistir na primeira dificuldade. Então, eu chamo vocês, os pais todos, a conversarem com seus filhos em português, né? A mostrarem curiosidades em português, a darem bom dia para eles em português, a não lerem o livro só no horário da noite, na hora de dormir, né? Fazer com que a língua portuguesa faça parte do dia a dia, de forma natural. E assim, aos pouquinhos, vocês vão vendo que vai dar um resultado e lá na frente já vai aprender o B, o A, o C e por aí vai. É isso aí, gente. Perfeito. Aline, obrigada. Super beijo, bom conversar obrigada com você. Por você. Gente, espero que a gente tenha conseguido deixar, né, uma formiguinha aí pensando, mexendo aí na cabeça de vocês. A Aline é colunista do Mães Mundo Afora, não deixe de acompanhar os textos dela. Eu sou colunista do Mães Mundo Afora também, não deixe de acompanhar os meus textos. A Aline tem um trabalho bem legal no Instagram, né, que é o Alfabeto Encantado. Então, quem quiser seguir, quiser siga lá, dicas de atividade, super recomendo. Né? Do meu lado aqui eu tenho no Instagram Fale com o Nosso Canto, que mostra todo o trabalho que eu, Bia e Marina desenvolvemos aqui em Houston, né? Baseado na questão de ludicidade, musicalização e a língua de herança. E é isso, estamos super, super, super à disposição. Sim. Vamos ler para os nossos filhos, vamos escrever, vamos falar, ouvir bossa nova, comer feijoada, dar abraço com gosto de quindim. Isso não tem nada melhor, gente. Não tem, Beijo. não tem beijo. Estamos à disposição. Beijo.